Vamos mergulhar num dos discursos de despedida mais épicos de toda a história, o livro de Deuteronômio. E olha, isso aqui não é só um texto antigo, não. É, na verdade, o apelo final de um líder com o destino de uma nação inteira em jogo. Pensa na cena. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, uma nação inteira está ali parada na fronteira da Terra Prometida. E o líder deles, Moisés, que guiou essa gente por todo esse tempo, tem um último discurso para fazer. O futuro deles, literalmente, depende dessas palavras. Então vamos começar com a primeira parte, um discurso na fronteira. Para a gente entender a força do que Moisés vai dizer, a gente precisa entender o cenário. Isso não era um discurso qualquer, era um briefing final, num momento crítico, um verdadeiro ponto de virada. A jornada começa lá no ano 1, com a saída do Egito e a entrega da lei no Monte Horebe. Mas logo no ano 2 acontece a tragédia, a rebelião em Cádiz Barneia. E essa rebelião condena o povo a quase 4 décadas inteiras vagando pelo deserto. Agora, finalmente, no 40º ano, em Moabe, Moisés se levanta para falar depois que toda uma geração nasceu e morreu ali, naquela terra de ninguém. E é por isso que, antes de olhar para frente, Moisés força a nova geração a confrontar o passado. É a nossa segunda parte, lições do deserto. Era preciso entender por que os pais eles falharam de forma tão catastrófica. E aqui a gente vê um contraste gritante. A primeira geração, ela encarou a Terra Prometida com medo, desobedeceu e, por causa disso, pereceu no deserto. Já a nova geração, ela está diante da mesma terra, mas com uma escolha nas mãos. A chance de obedecer e finalmente tomar posse do que foi prometido. E para que não reste nenhuma dúvida sobre a mentalidade da geração anterior, Moisés lembra das palavras deles mesmos. Eles disseram: "Foi por ódio que o Senhor nos tirou do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir." Isso mostra o nível de desconfiança e medo que levou à queda deles. Eles olharam para o resgate e viram uma armadilha. Mas esse medo todo não se justificava. Moisés, então, equilibra a narrativa lembrando do apoio constante de Deus. Vitórias militares decisivas contra os reis Seom e Og, roupas que não se gastaram em 40 anos, pés que não incharam e o maná, claro, aquele alimento milagroso numa terra completamente estéril. A mensagem é muito clara, o apoio divino nunca falhou. A fé humana, sim. Então, como evitar que a história se repita? Bom, isso nos leva direto para a terceira parte, o coração da lei. É aqui que Moisés oferece o roteiro para um futuro de sucesso. A base de tudo é a aliança. E olha, isso não é um contrato legal frio, mas um acordo sagrado que conecta as duas partes. É uma relação. De um lado, Deus promete bênção e proteção, e do outro, o povo promete obediência e lealdade. Todas as leis que vêm a seguir são basicamente os termos práticos dessa relação. E a pedra angular dessa aliança são os 10 mandamentos. Moisés repete eles aqui, resumindo os princípios fundamentais. Primeiro, a lealdade a um único Deus, sem nenhum ídolo. Depois, o respeito ao nome de Deus e ao tempo sagrado, o sábado. E, finalmente, os mandamentos que estruturam a sociedade, honrar os pais e proteger a santidade da vida, do casamento, da propriedade e da verdade. Mas a lei ia muito além dos rituais. Era um projeto para uma sociedade justa. Pensa só, a cada 7 anos as dívidas eram canceladas e os escravos hebreus libertos. A justiça nos tribunais tinha que ser imparcial, sem suborno. E havia ordens bem explícitas de compaixão com os mais vulneráveis, os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E a justificativa para essa compaixão é incrivelmente poderosa. Diz o seguinte: amarás o estrangeiro porque também fostes estrangeiros na terra do Egito. Quer dizer, a lei não era arbitrária. Ela estava enraizada na memória coletiva de sofrimento e libertação. A empatia aqui era praticamente um mandamento legal. Isso nos leva à quarta seção, um povo separado. Muitas das regras em Deuteronômio podem soar bem estranhas hoje em dia, especialmente aquelas sobre se separar das outras nações. E isso levanta uma pergunta bem importante, né? Por que tantas regras sobre separação? Por que eles não podiam simplesmente se misturar com as culturas ali da vizinhança? A resposta está no propósito maior de tudo isso. O objetivo era forjar uma identidade única. Eles deveriam ser um povo consagrado ao Senhor. Essa separação era, na verdade, uma proteção contra a idolatria, que era a principal ameaça para a aliança deles.
As regras sobre culto, comida e casamento eram como um firewall cultural, sabe? Projetado para lembrar eles o tempo todo de quem eram e de onde vieram, criando uma sociedade que seria vista como sábia e inteligente pelas outras nações. E assim a gente chega ao clímax do discurso. Quinta parte, bênção ou maldição, a escolha final. Aqui, Moisés apresenta o futuro em termos absolutos, sem meio termo. De um lado, a bênção. Se o povo obedecesse aos mandamentos, as promessas eram de prosperidade, fertilidade, saúde, segurança na terra. Basicamente, a realização plena de tudo aquilo que eles esperaram por 40 anos. E do outro lado, a maldição. Se eles desobedecessem e quebrassem a aliança, o resultado seria o exato oposto: desastre, doença, derrota militar e, no fim, o exílio da própria terra que eles estavam prestes a receber. A perda de absolutamente tudo. E assim, uma pergunta fica suspensa no ar. Com o futuro de uma nação inteira na balança, que caminho seria escolhido? O livro de Deuteronômio, no final das contas, não é só sobre o fim da jornada no deserto. É o começo de uma nova, com uma escolha que ecoaria por toda a história.